Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo que já fazia um certo tempo que eu gostaria de estar fazendo, mas eu não tinha encontrado nenhum atleta disposto a estar falando sobre esse tema, por ser um tema um pouco mais delicado, mas é um tema bastante atual, né? Que vocês sabem aí desde março, o mundo todo tem sido afetado por essa pandemia de coronavírus, né? E a situação está bastante complicada, né, em todos os países do mundo. E o coronavírus afetou não somente todas as instâncias, né, mas também o esporte, não poderia deixar de ser diferente. Então, nós já tivemos atletas que infelizmente não resistiram, né, ao coronavírus. Nós já tivemos aí atletas que pegaram o coronavírus, foram assintomáticos, não tiveram nenhum problema. E nós também tivemos atletas que pegaram o coronavírus, tiveram sintomas muito fortes, né, dessa doença, depois voltaram a ter sintomas e agora estão tentando retomar os seus treinos, né? Então é por isso que hoje eu estou aqui com a ultramaratonista de montanhas, a Kleiner, e ela teve o coronavírus e ela vai estar explicando para a gente como que foi quando ela pegou e como que está sendo a retomada dos treinos, a retomada das provas depois do coronavírus. Então, uma boa noite para você, Kleiner. Boa noite, Felipe, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e essa oportunidade que você está me dando de poder falar também um assunto tão difícil, né? Um momento tão complicado. Sim, é um assunto que, assim, a gente vê, né, tantos e tantos erros sendo cometidos, né, não só no Brasil, como no mundo, né, e tantas vidas sendo ceifadas, né, já temos aí mais de 3 milhões, né, de mortes pelo coronavírus e assim, comparado até às grandes guerras, né, de tão complicada, tão guerra, delicada. Na verdade. Sim. É uma guerra. Sim, é uma guerra invisível, né, que o pessoal fala, né. Então é um assunto que é muito interessante da gente estar tratando, né, e também afeta o esporte. Eu tenho certeza que muita gente acabou pegando, acabou tendo sintoma e também está com dificuldade de retornar aos treinos, né? Então esse bate-papo com certeza vai ser muito interessante para os atletas que tiveram essa mesma situação. Certeza. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, então eu queria te conhecer um pouco melhor, né? Porque eu estou vendo aí sua estante, né? Já tem uns troféus aí, o D, né? Ultra Desafio, né? As provas de 48 horas de Campinas, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que era você antes do coronavírus, antes da pandemia. Vamos lá, vou fazer um resumo rápido, porque eu tinha uma vida... Sempre gostei muito do atletismo, na escola, e depois sempre gostei muito do esporte, mas assim, não tinha inserido. Jogava bola, eu jogava vôlei, mas nada. Então assim, e a corrida sempre me chamou muito a atenção. Se eu tivesse que, por exemplo, assistir uma Olimpíadas, eu ia assistir a corrida. Era algo que me movia, mas eu não sabia fazer aquilo. Acho que na minha cabeça eu pensava, eu não podia fazer. E aí a vida, eu tive meu filho e foi várias circunstâncias. Eu comecei a correr só há 5 anos atrás, 4 a 5 anos atrás. Eu fiquei obesa. Então, assim, na verdade, foi minha primeira chance de viver, né? Eu cheguei a quase 93 quilos, bem acima do que eu estou hoje. E eu tive, naquele momento, um problema sério com diabetes, pressão alta, tomava 3 remédios de pressão. E eu procurei o médico disse que eu deveria procurar um esporte. E eu disse que a única coisa que eu gostava era correr. Mas como eu ia começar a correr obesa? E eu comecei. Foi minha primeira batalha, enfrentar a obesidade. Tem fotos de antes e depois, realmente
E eu comecei a correr com todas as dificuldades que eu enfrentei, que aí seria um outro tema, que foi realmente uma... foi uma luta e os obstáculos que eu enfrentei. Naquele momento, eu tive um apoio muito importante, que foi do Arimen, do Arilson Silva, que mora na mesma cidade. Sexta-feira tem live com ele. Ai, o Ari é um viado, adoro ele. Muito especial para mim, o Ari, eu tenho muito carinho por ele. Ele me ajudou muito naquele primeiro momento e logo já de princípio, Felipe, tanto eu quanto ele, nós percebemos que eu tinha mesmo resistência na velocidade. Jamais eu ia correr como as meninas que eu queria. Eu achava o máximo correr 5 km com aquela velocidade. Jamais. E aí eu fui percebendo que eu tinha a resistência. E fui treinando para isso. E com 6 meses eu fiz a minha primeira ultra de 12 horas. E foi assim que eu comecei. Aí não parei mais. Fiz a Mantiqueira de 12 horas, fiz Piracicaba e fiz outras. E daquele momento eu fui naturalmente perdendo peso, fazendo fortalecimento e nunca mais parei. Aí fiz outras provas trail, eu já me apaixonei também. E aí foram inúmeras provas, uma atrás da outra. Estava num momento muito, muito bom. Sim, sim. Quantos anos na corrida já? 5. 5 anos. 5 anos. Sim, 5 anos, mas já tem bastante troféu aí na prateleira, tudo já, né? Eu ia fazer o Uruguai naquele momento, né, da pandemia, eu ia fazer o Uruguai 48 horas, estava inscrita, mas aí houve os cancelamentos, essa é a minha primeira internacional. Mas a corrida entrou na minha vida, eu falo para me salvar a minha vida mesmo, naquele momento de obesidade, dificuldade com a saúde, e aquilo transformou a minha vida. De uma forma que quem já passou por essa experiência vai saber o que eu estou dizendo. Foi maravilhoso. Sim, sim, com certeza. E eu já deixo desde já o convite, porque mais para frente a gente vai também fazer uma live, né, sobre a sua carreira. E aí vai entrar todos os ultramaratonistas, né, durante a live, para a gente tá conversando aí sobre a sua carreira, né, sobre toda a sua superação, né? Que aí eu já deixo o convite desde já para você também. Tá sempre já. Sim. E a sua rotina de treinos, como que era? Minha rotina de treinos, ela era o final de semana, eu fazia um longo. Eu tenho uma certa dificuldade, Felipe, porque eu tenho o meu negócio, né? Eu tenho o meu salão de beleza, é um salão que tem um movimento considerado. Então, assim, eu manejo os horários, tem as meninas que trabalham comigo, mas é muito difícil, porque a demanda é complicada. Então, eu tenho que arrumar horário. Então, é bem complicado. Desde aquele momento já era. Então, eu sempre optei em fazer os longos no domingo ou na segunda, porque o sábado, para mim, era um dia muito cansativo. E quinta e sexta quase não treinava por conta do salão. Então, o início da semana eram os treinos mais tranquilos, 12. Depende, referente ao que eu ia fazer de prova. E os fortalecimentos eu fazia à noite, sempre à noite, quando eu fechava. Conciliava a corrida de manhã, os fortalecimentos da academia à noite, sempre. Mas eu sempre enfrentei muita dificuldade para encaixar tudo isso. Entendi. Mas você vê, você é uma pessoa com uma rotina de treinos, né? Sempre toda semana, né? Fazendo os treinos, tudo. E mesmo assim, o coronavírus veio durante a pandemia e acabou pegando você de uma maneira mais... com sintomas, de uma maneira mais forte, né? Como que foi quando você soube que você tinha a doença, né? E assim, uma doença que estava assustando todo mundo já, né? Porque uns diziam que pegava mais forte, outros eram assintomáticos, outros mais fracos, né? Como que foi para você quando você recebeu essa notícia? Então, eu tinha muito medo, ouvia falar, tinha já muito cuidado, já estava voltando a atender no salão, já tinha dado uma flexibilizada na situação, já estavam vindo as clientes. Na verdade, uma pergunta que paira sempre: como você pegou? Não sei. Tive o primeiro sintoma e também não me preocupei com isso naquele momento. Sim. O que eu senti no primeiro momento? Foi no dia 15 de julho.
naquele momento, eu achei o que a maioria das pessoas acha. As pessoas, eu vou morrer, acham que é um desespero. Não, eu achei que não ia ser nada. Não. Esse é o erro da maioria das pessoas que contraem o vírus. Acha que não é nada. Sim. E aí leva a coisa assim. E é muito sério. Naquele momento, eu achei assim, não, eu vou me isolar, eu vou me cuidar, já estou bem. E eu não acreditava na gravidade da situação. Foi isso que eu senti no primeiro momento. Eu não senti medo. Eu senti assim, que ia passar rápido. Naquele momento ia passar. Mas já no quarto dia eu já vi que a realidade era totalmente diferente. Muito grave. Já desde o início mesmo eu já tive sintomas muito severos, mesmo sendo atleta, mesmo tendo uma alimentação regrada, nunca fumei, não bebo. E assim, já sentia que o vírus, ele brinca com a gente. Cada dia, no meu caso, vou dizer minha experiência, eu tenho a impressão que é um bombardeio. Cada dia ele bombardeia uma parte do corpo. E comigo foi exatamente assim. Começa na parte da cabeça, depois ele vai para a parte do intestino, estômago. E aquilo vai evoluindo de uma forma que quando ele ataca a parte pulmonar, que é ali para o 7º dia, que as pessoas falam, no 7º dia é o dia mais grave, é porque você já está muito debilitado, numa situação bem complicada, já passou por vários sintomas, e manifesta-se a pneumonia. Então, ali é bem complicado. Eu tive uma experiência ruim, né, Felipe? Porque junto com o meu Covid, eu tive outros problemas, né? Foi a morte da minha mãe. Meu pai, de 84 anos, também pegou junto comigo. Então, foi uma situação muito, muito difícil para mim enfrentar naquele momento. Sim, com certeza. E essa situação do Covid, além da doença em si, ainda você tem essa situação meio que psicológica, né? Porque, por exemplo, você falou que o seu pai pegou também, aí você fica pensando assim, será que eu passei para ele? A gente fica meio com um sentimento de culpa, né? Também. Sim, fiz terapia depois, foi uma das coisas que eu me permitia fazer. Hoje falo claramente sobre essa questão. Não tenho mais nenhum aperto de falar, porque eu superei. Mas claro que foi, de uma forma que se talvez você não pegasse através de mim, poderia ser de outra forma. Sim. Consolo. Mas naquele momento foi através de mim. Então, é muito grave. Eu contraí o Covid a 15 de julho. A minha mãe, eu não vi minha mãe durante 10 dias, vou contar como é que foi, para as pessoas entenderem sobre a morte da minha mãe. Quem me conhece sabe, minha mãe era meu braço direito, esquerdo, minha mãe trabalhava comigo, eu moro com a minha mãe, então foi tudo muito difícil. No 10º dia de Covid, eu já estava isolada, eu moro numa outra casa no fundo, eu percebi que o meu pai estava com sintomas. E eu escutava ele espirrar daqui, aí naquele momento eu falei para minhas irmãs, leva meu pai para o hospital. Então, meu pai foi no médico, viu que realmente estava, só que um dia antes de tudo isso, a minha mãe teve uma dor muito forte no estômago. Minha mãe era super saudável também, muito saudável, ativa, e era uma dor que já pairava, uma dor que ela já sofria há muito tempo, e por conta da pandemia ela não quis ir ao médico. Não, espera passar que eu vou ao médico. E essa dor levou ela para o hospital. Lá, eles já diagnosticaram ela com uma úlcera no duodeno. Ela foi para o hospital, foi internada e veio a falecer. Fizeram o teste de Covid, segundo até o que a gente soube, ela ficou em isolamento na área do Covid, não chegaram a finalizar, ela foi enterrada como Covid, mas a gente não soube até porque não deu tempo de saber. No meio de tudo isso, eu estava no 12º dia do Covid e meu pai testou positivo no dia que a minha mãe foi enterrada. Nossa. Então, aí meu pai, desculpa. Sim. Foi no dia de casamento deles, no dia que eles completaram 58 anos de casamento. No dia exato, dia 28 de julho, eu acho que foi 13 dias, 28 de julho.
Minha mãe foi enterrada, eu decidi passar para a casa da frente para cuidar do meu pai. E aí a minha quarentena se estendeu para mais 15 dias, para que eu pudesse fazer companhia para o meu pai. E nós dois ficamos ali no luto. Minha família, minhas irmãs, tem uma família maravilhosa. Meu filho, minha nora, ninguém pôde estar com a gente, então nós tivemos que viver o luto sarando do Covid. Sim. Naquele momento que ela era rainha, ela não estava aqui mais. Sim, sim. E aí, passou alguns dias, eu já estava fora da quarentena, que é um erro que as pessoas cometem em achar que o Covid termina com 14 dias. Não, 14 dias você deixa de transmiti-lo. Sim. E com 22 dias, quando tinha acabado a quarentena do meu pai, eu fiquei muito doente de novo. Eu não tive o Covid novamente, mas eu acredito que todo o luto, a responsabilidade de cuidar do meu pai e tudo, talvez uma alta defesa de eu não perceber que eu estava ainda com uma pneumonia e com uma trombose vindo. E aí, de repente, eu comecei a sentir minhas mãos e meus pés roxo e muito cansaço. Nossa. E eu já senti desde o início. E por conta de ter que fazer as coisas para ele, eu me envolvi naquilo. Quando ele ficou bem, eu senti aquele cansaço. Aí fui no médico e fui internada no HC, com trombose e pneumonia. Nossa. Aí foi outra batalha. Foi tudo muito difícil. Aí travei outra batalha, o médico diagnosticou, me chamou, falou se eu não estava com falta de ar. Eu falei que não, que eu estava só muito cansada. A trombose já estava sendo tratada, mas a pneumonia eu fiz a tomografia, uma parte do pulmão comprometida. E ele disse, aí entra a corrida. Ele me questionou, porque minha saturação estava ótima, desde o Covid estava ótima. E ele me questionou como eu não estava com falta de ar. E aí ele falou se eu praticava algum tipo de esporte. Eu falei que eu era ultramaratonista, que eu corria em montanhas e tal. E ele falou, olha, a corrida salvou sua vida. Sim. Você só não evoluiu por causa da corrida. Então ele falou, agradeça a Deus, nós vamos tratar dessa pneumonia com medicação injetável. Rapidamente você... E realmente, foi só melhor. Fiz o tratamento no hospital, vim para casa... Fiquei 20 dias de cama por causa da trombose, que foram nos pés e nas mãos. E o agosto terminou e o setembro eu me estabeleci e já estava de pé novamente. Até o final de setembro eu já estava de pé novamente. E eu contraí no dia 15 de julho. Então foi assim, realmente uma maratona. Sim, foram 45 dias, mais ou menos. Né? Mais ou menos isso. Você vê, assim, é algo que eu costumo também falar para as pessoas, né? Eu até postei no meu Instagram esses dias, porque eu penso o seguinte, né? Você falou que a corrida salvou a sua vida, né? Então, assim, eu acredito que o esporte em geral pode salvar as vidas, né? E, assim, eu espero que se tem uma lição que a gente tenha que aprender com essa pandemia, é que as pessoas comecem a também pensar mais na sua saúde, pensar mais na sua qualidade de vida, né? Porque a gente vê que no seu caso foi totalmente assim afirmado isso, né? Se não fosse a corrida, você poderia não estar aqui falando comigo, né? Porque o coronavírus pegou muito forte em você, né? Você acha que essa segunda, vamos dizer assim, essa segunda onda, né? Que passou os 14 dias, você achou que estava bem, e aí veio a trombose. Você acha que isso foi por preocupação, acabou deixando a sua imunidade baixa, porque você estava cuidando do seu pai? Eu acho, Felipe, que foi. Eu acho que houve um peso muito grande, né? Em tudo que eu vivi, o luto, o meu pai, a responsabilidade, a questão psicológica, disse para você, eu fui ao psicólogo depois. Tinha um peso muito grande. Eu acredito que pode ter tido um fundo psicológico que acaba desencadeando, mas por uma razão que já existia, que era o Covid. Então, assim, pode ter se agravado, sim, a resistência acabou caindo, talvez eu não tenha me cuidado como deveria que é uma coisa que as pessoas têm que fazer. Foi toda uma questão que realmente me jogou mesmo para baixo, e eu só consegui superar mesmo
com a terapia. Foi alguns dias, não foi muita coisa, mas eu tive que entender isso. Sim. Que essa culpa que a maioria dos brasileiros deve sentir quando leva o vírus para casa, ela não pode existir. Nós estamos vivendo um momento grave. Sim. Entendeu? Claro, até porque eu tinha responsabilidade com a contaminação. Eu sempre fui uma pessoa, uma profissional, eu sempre cuidei muito das coisas. Realmente aconteceu. Mas existe um peso, mas aconteceu. Ele entrou na minha casa de uma certa forma. E eu tive que lidar com isso, naquela fragilidade. A gente fica muito frágil. Sim. Então, uma coisa que você não vê, ela te derruba. E as pessoas não acreditam, ainda não acreditam nisso. Sim, sim. E o seu teve todo esse agravante, né? Não foi um simples, pegou o coronavírus, depois acabou sendo internado. O seu teve a morte da sua mãe, teve seu pai que pegou, teve essa culpa, né, que a gente acaba carregando, né? Então, foi muito pior, né? Muito. Foi traumático. Foi muito difícil, Felipe. Eu tive a força, muito apoio da minha família, tive muito apoio do meu filho, meu pai, as pessoas, assim, minhas irmãs, mas foi muito difícil. E são coisas que não adianta ninguém te falar. Sim. Tá na sua cabeça. Sim. Então eu falei, eu tenho mais uma batalha, eu tô viva, meu pai tá vivo, eu tenho que cuidar de todo mundo e eu tenho que mandar para frente. Não adianta eu ficar chorando porque já passou, já. Naquele momento, eu desisti. Falei, não vou conseguir correr. Não vou conseguir. Meu peso foi lá em cima, meu inchaço, usei corticoide muito tempo. E eu fiquei com muitas sequelas, muitas dores nas pernas. E aí, naquele momento, lá em setembro, eu nem sonhava em voltar a correr. De forma nenhuma. Já podia fazer caminhadas longas. Eu tenho um sobrinho que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Igor. São gêmeos, o Igor e o Yuri. O Igor, ele teve na BR, a gente foi pace do Rafael, na BR do ano passado, retrasado, e ele esteve comigo. O Igor corre muito. E aí eu estava inscrita para a BR do ano passado. Sim. Desse ano que passou, estava inscrita. E aí eu disse que eu liguei para o Mário, falei, Mário acompanhou tudo o que aconteceu, eu falei, infelizmente eu não tenho condições, ele imagina, sua inscrição está feita para outro ano que vem você vai, que é o ano que vem, porque eu vou, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser vai. E o Igor falei, Igor, eu não vou desistir, vou ligar para o Mário, não, você não vai, você não pode. E naquele primeiro momento ali, no início de outubro, que foi um dos momentos mais difíceis, ele me botou para a rua, o Igor. Então, assim, eu mesmo achando que eu não ia conseguir, ele me levou para caminhar, me levou para dar uns trotinhos nos momentos mais difíceis. Então, aqueles primeiros treinos eu fiz chorando e fui vivendo aquele luto que ainda estava muito presente na minha vida. Então, com o apoio da minha família, eu fui melhorando, eu fui me estabilizando emocionalmente, até que em novembro eu fiquei assim, eu volto, não volto, aí eu falei com o meu treinador, que hoje, assim, para mim, uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Itamar. Sim, sei. O Ita é nossa, meu Deus, tem nem... Aí eu falei, Itamar, eu não tenho nenhuma perspectiva de voltar a correr um dia, mas eu queria muito. Ele falou, pai, que depender de mim, começamos um novo trabalho, que é o que eu iniciei. Sim. Não fiz a BR, né? Ela aconteceu, não fiz. Eu lembro quando você colocou lá no grupo, né, que tinha acontecido isso, que você não poderia participar, né? Eu lembro sim. Então, em setembro você teve dores, né, ainda, você foi só no trotinho, na caminhada, e aí foi mais para novembro que você começou a retomar os seus treinos. E como que foi essa retomada? Então, aí começa, eu falo que acho que é a terceira batalha que eu estou enfrentando. Comecei com a caminhada leve, o Itamar teve cuidado ali em dezembro, eu já estava um pouco mais firme. O Itamar já começou com treinos, com umas planilhas bem elaboradas para ter o cuidado da minha resistência, não
de eu não me fragilizar, e inserindo caminhadas, treinos leves, para eu começar a encaixar de novo. Felipe, é muito importante as pessoas entenderem, principalmente os corredores, que quando a gente tem o Covid, a gente volta do zero. Não tem jeito. A cabeça manda você ir, mas não adianta. No meu caso, que tive um Covid grave, a gente volta do zero. É como se a gente estivesse começando a aprender a correr novamente, estabilizar cardio, aquela história toda que teve no início. E foi assim que eu recomecei. Mês de dezembro, treinei, não muito, foi um mês de muito trabalho para mim aqui, a demanda é. Em janeiro, a gente iniciou um trabalho mais acentuado, que aí a gente conversou e nós decidimos entrar com a doutora Maria também, com a doutora Maria Vargas, que é a minha médica, ela me acompanha, me suplementa, porque eu precisava de fazer uma bateria de exames, precisava de suplementações. Nesse momento, até porque eu tenho 50 anos, eu não tenho mais 30. Então, existe toda uma perda, né? E aí, a doutora Maria e o Itamar foi o início para essa nova caminhada. Fiz vários exames, deu um déficit de algumas coisas que fiz ultrassom do coração, abdominal, vários exames que, inclusive, a outra médica, meu patrocinador, muito obrigada a eles, que eles entendem também, me dão muita força para isso. E a partir daí, eu comecei a treinar mais firme, com suplementação, alimentação correta, e os treinos foram aumentando gradativamente. E pulmonar, você teve alguma sequela com relação à respiração ou não? Não, nenhuma. Hoje eu não tenho nenhuma sequela, nada. Tá, assim, eu tenho, assim, tive um déficit de vitamina considerado, mas nenhuma grave. Eu tô sentindo agora, que é importante falar, sequelas agora na retomada. O que aconteceu? Viemos treinando, eu fazendo fortalecimento elástico, aí veio a segunda onda da pandemia, me ausentei da academia por conta disso e continuei fazendo meus fortalecimentos em casa, o Itamar me orienta e correndo. E nunca tive lesão, eu nunca tive nada, sempre fui muito, muito bem mesmo. E é importante falar desse assunto, porque o que aconteceu? Está fazendo um mês, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dorzinha no meu quadril do lado esquerdo. Itamar, estou com dor. Vamos fazer uns exames. Fui ao médico, eu estou com uma tendinite no quadril. Então, a doutora Maria me explicou e o meu ortopedista também. O que acontece? Há muito tempo sem treino e mesmo a gente tem uma memória muscular. Sim. Mesmo com o treino, o Covid, ele lesiona muito a parte muscular. A tendência dele é de destruir, ele é destruidor. Sim. Então, acentuou a minha perda muscular, não somente porque eu fiquei 4 meses sem treino. Isso eu quero passar para os corredores que tiverem, e eu vou pedir assim, teve Covid, vai voltar a correr, procura um fortalecimento antes. Fortalecimento significativo, importante mesmo. Aí agora a gente já mudou o curso, eu já estava numa volume grande já até de quilometragem, reduzimos novamente. Eu fui para a academia, para a Flow, meu personal, que é o Rodrigo Cereja, da Flow maravilhoso, e nós começamos um trabalho já há 3 semanas com a mobilidade. Mobilidade integrada, que é uma das coisas que eu indico para os corredores, principalmente pós-Covid, porque a gente fica enrijecido. Eu não tinha percebido os meus joelhos enrijecidos. E aí, com a mobilidade, com o fortalecimento com isometria, eu estou conseguindo recuperar e sarar essa tendinite. Então, você vê, Felipe, até agora ainda eu tenho sequelas. Assim, acredito que se eu praticasse um esporte menos intenso, eu não teria percebido, mas como a gente sabe que a ultramaratona é fora de educação, sim. A gente vai ao extremo, e aí lá no extremo eu encontro as sequelas. Sim, com certeza. A gente já tem dor naturalmente, né, durante as provas, né?
Mas é isso, agora eu estou fazendo o treino, a corrida. Essa semana eu não estou correndo, desde terça passada. O Itamar já me passou treino de bike agora, mas eu estou fazendo mobilidade integrada, é muito interessante para melhorar o fortalecimento também, do glúteo, enfim. Cada dia é uma novidade. Uma batalha diferente. Mas é legal essa parte da musculação você ter falado, porque isso eu nunca tinha visto ninguém falar, assim, né? Que acontece dar alguma sequela na parte muscular. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Doutora Maria é maravilhosa. Doutora Maria Vargas, beijo de que ela vê. Ela me disse isso e depois acabei também pesquisando, tento ver todos os artigos que eu posso sobre isso. O Covid, ele tem essa forma brutal, né? Na parte muscular. E a gente vai encontrar isso quando você põe seu organismo à prova. Sim. Que foi o que aconteceu. Eu levei no treino, tô indo. Aí, mas assim, eu fico muito tranquila, porque o Itamar é muito cuidadoso. Ele tem todo um cuidado em inserir treinos graduados. Ele põe treinos bem leves, ao mesmo tempo forte, para que ele fosse sentindo, para ele sentindo como que eu tô. E isso me dá uma segurança absurda. Ele é muito top. Sim, com certeza. Diante de tudo que você passou, né, diante de toda essa situação, né, do coronavírus, qual que é a mensagem que você deixa para os atletas que estão com dificuldades, né, que tiveram o coronavírus, estão com muita dificuldade para estar retomando os treinos? Qual que é a mensagem que você deixa para eles? Felipe, não é fácil, mas a minha mensagem é para que não desista. A gente com o esporte tem mais chance. Eu já deixo a mensagem estendida para quem não pratica também e nos assistir. O esporte salva a nossa vida. Agora, referente a quem teve, que é atleta, o que fazer? Primeira coisa, se alimente bem, faça suplementação, procure um médico, faça exame, check-up, vai lá ver o que está faltando, principalmente gente que pratica esporte de alto impacto. Você tem que saber se está faltando uma vitamina. Segunda coisa, fortalecimento muscular. Ou nadar, não sei de que forma, fortalecimento em academia, pilates, não importa. Faça fortalecimento, mobilidade, musculação. Essa é a base. Não vai adiantar. A corrida é importante? É maravilhosa na nossa vida, mas você tem que se estruturar para depois encaixar a corrida. Sim. E acreditem que o vírus existe. Sim. A gente não acredita, ele existe. E ele mata. Sim. Ele leva a nossa vida, ele leva a nossa saúde, ele leva quem a gente ama. Então acreditem no vírus. Sim, sim. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Porque infelizmente a gente ainda tem, né, uma corrente negacionista, né? Não só no Brasil é forte, mas também acho que no mundo todo ainda existe essa corrente negacionista, né? E como tem, eu ouço às vezes aqui muitas coisas, muita gente falando. Sim. Eu acho que assim, o importante para você que teve o Covid não desista, porque teve um momento que eu quase desisti. Sim. E graças à minha família, o Itamar, a Cleusa foi uma pessoa, a Cleusa Varela, a gente Cleusa. Eu e a Cleusa a gente é muito amiga, muito irmã mesmo. A Cleusa não é minha amiga, ela é minha irmã. Sim. Ela foi uma pessoa que não me deixou desistir. Ela é uma das pessoas também muito mais importante que eu tive nessa trajetória. Tanto que foi a primeira pessoa que soube quando eu testei positivo. Ela, mesmo morando lá no sul, quanto que a gente está longe, né? A gente se vê muito pouco, mas ela estava muito presente. E a Cleusa não me deixou desistir. Ela, em nenhum momento, ela foi, me sacudiu e fez. Então, façam isso, não deixem, não desistam. Volta a correr, volta a cuidar da saúde, não entrega a peteca, não. Sim, é essa mensagem que eu deixo para quem está passando o que eu já passei.
Sim, sim. E é aquilo, né? Você teve 45 dias aí dessa luta, né? Depois você voltou aos treinos, a sua rotina de treinos foi 2 meses depois, então a principal mensagem é, assim, demore o tempo que demorar, mas retorne, né? Não importa, que demorasse um ano. Eu sou meio desafiadora. Uhum. Tudo que me parece difícil me atrai na vida. Então, eu pensava assim naquele momento, não, eu não vou conseguir, não, mas eu tenho que. Uhum. Então, tem gente que é um pouco mais tranquilo, que demora um ano, precisa ser rápido, mas não desista. Sim, sim. Bom, essa é a principal mensagem mesmo que eu acho que a gente tem que passar, né? E a outra mensagem também é que o atleta também pode pegar esse vírus e também pode ser forte, né? Porque sempre fica aquela assim, estigma, né? Ah, o atleta vai pegar, vai passar por isso rápido, vai ser todos assintomáticos, mas a gente viu que não é bem assim. Eu não bebo, eu não fumo, pratico esporte, e eu sei o quanto ele foi grave na minha vida. Uhum. Ele não escolhe. A gente não sabe ainda por que razão, né? Uhum. Às vezes você vê meu pai com 84 anos, meu pai passou pelo Covid tranquilamente. Sim. Meu pai é atleta também, meu pai nada, tem inúmeras medalhas de natação. Uhum. Meu pai também é muito ativo. Sim. Mas você vê, ele só teve um cansaço, uma coisa leve, mesmo passando com o luto. E ele ficou muito bem. Então, é de pessoa para pessoa. Sim, ele não sim. escolhe. Sim, interessante isso, né? Eu me ponho, Felipe, à disposição. Meu Instagram tá lá, Kleiner Ultra. Uhum. Se algum atleta quiser tirar dúvida, gente, pode me chamar no direct, pode me chamar que eu estou disponível, estou à disposição para ajudar, indicar, né, as pessoas que me ajudam, que estão presentes na minha vida nessa jornada. Uhum. Não, legal. No link da descrição eu vou deixar o seu Instagram também. Ah, legal. Para as pessoas te conhecerem melhor, tudo, e quem tiver dúvida, né, que eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai ter uma ou outra pessoa que vai estar assistindo que também está pensando como retornar, e vai ser muito legal saber que é possível, né, tá retornando em alto nível, né, que você já está pensando na BR-135 de 2022, né, então é voltar em alto nível, né. Vou fazer, se Deus quiser. Ainda ontem falei para o meu treinador, ontem a gente conversou, ele me mandou uma mensagem emocionante e ele falou, eu quero te ver passar aquela linha de chegada lá de novo. Eu falei, se Deus quiser. Sim. Você vai para os 217 mesmo? Nossa, esse daí ainda é meu sonho ainda. Vou deixar para 2023, que ano que vem eu vou para a Borda da Mata, 135. Ah, legal, mas é duro, hein, também. Eu vou fazer com apoio, Felipe. Vou fazer com apoio, porque pela questão psicológica também. Vai, meu filho, vai todo dos próximos, vai ser legal para mim, eu acho. Vai ser até a camiseta eu vou fazer com um desenho que a gente desenvolveu, que tá meu pai e minha mãe, assim, com buquê de flor. Vai ficar bem bonito mesmo. Vou fazer essa prova para ela. Sim, com certeza, né? E eu tenho certeza que quando você passar aquela linha de chegada, que você vai passar, né? Vai ser aquele filme na tua cabeça, né? Tudo que você passou e mais uma superação, né? Vai ser para dona Ana, tenho certeza que vai sim. Sim. Antes da BR, você vai ter alguma prova? Você vai fazer ou não? Então, Felipe, depende do Itamar. Na verdade, eu acho que se ele colocar alguma, acredito que do mês de julho para frente, tudo bem. Mas eu não tenho nem essa pretensão, até porque o meu foco mesmo é me estabilizar agora, me fortalecer, para eu ir bem na BR. Você sabe, na prova, por mais que vou fazer leve, vou curtir. A gente acaba extrapolando, então eu acredito que não vai ser o momento, mas eu deixo para ele. Se ele achar que é válido, por questão até de treino, né? É ele que manda. Sim. Fala para ele que tem uma outra aí chamada Caminhos da Prece, que essa outra aí vai ser bem interessante. Eu vou fazer ela em novembro. 70K. Eu não tive tempo de acompanhar, não acompanho muito o grupo, mas eu vi alguma coisa.
Sim. Interessante, né? Então, em maio, eu vou chamar o Ricardo Brant aqui para a gente estar fazendo uma live para estar falando mais especificamente sobre ela. Vai ser a primeira edição, vai ser em parte do Caminho da Fé, então vai ter Borda da Mata, vai ter Inconfidentes, vai ter Ouro Fino, 70K, e quem vai para a BR está encarando ela como um treino. Então, eu acho bastante interessante. Então, talvez ele vá nos falar alguma coisa para mim, tem mais atletas, vários atletas dele, talvez ele faça essa sugestão, seria interessante. Mas eu não sei se eu estarei pronta. Então, eu não... Sim. É ele que manda. Sim, com certeza. Bom, então, Kleiner, quero te agradecer muito por esse bate-papo, né? Como eu te falei no início, é um assunto que eu queria já ter abordado há bastante tempo aqui no canal, mas infelizmente não encontrei ninguém para estar falando, né? Eu lembro que eu até tinha falado para você, vê mais pessoas que queiram falar, tudo, só que as pessoas ficam meio assim, né, de estar falando, né? Então, não quiser conversar abertamente, que nem você conversou sobre esse tema, ainda mais com toda a delicadeza que você passou, né, que teve vários agravantes, então te agradeço muito, né, e assim, é fantástico ver aí a sua superação, mais uma superação para você, né, como eu disse anteriormente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Eu penso ao contrário, que alguns não se expor, eu não tenho esse tabu em falar sobre isso. Eu acho que isso é agregar conhecimento, é ajudar o próximo, e eu só tenho a ganhar com isso. Sim, com certeza. Quanto mais eu puder ajudar, quanto mais conteúdo eu puder passar para as pessoas, vai volta para mim. Sim. E eu estou aqui disponível para o que você quiser falar sobre o assunto. Já falei, as pessoas podem me chamar, não tenho problema nenhum de falar, inclusive em relação aos momentos mais difíceis que eu passei. É importante as pessoas saberem. Não é fácil. Mas as pessoas sempre vê na casa do vizinho, né? E acaba não vivendo, mas é complicado. Sim. Estou aqui disponível. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Sim, não de nada. E como eu te falei, vamos ter uma live falando sobre a sua carreira em si, né? E quem sabe aí essa live já vai ser, né, abordando aí o seu próximo desafio, Caminhos da Prece, quem sabe, né? E a BR-135. Fala com o Itamar. Sim. O Itamar vai ser um dos convidados aqui também. O Itamar, mais pra frente, eu vou chamar ele aqui. Ele é maravilhoso. Sim. Foi aniversário dele semana passada. Sério? Olha que legal. Bom, então, vou encerrar nosso bate-papo. Obrigadão, viu, Kleiner? Mais uma vez, obrigada. Um grande abraço para você. Com Deus, um abraço. Tchau.